tarde, André, tudo bem? Tudo bem? E aí, Diego? Tudo jóia. Eu fiquei sabendo que a aceleradora UAU está chamando mais startups agora para selecionar, para receber investimento, participar de aceleração, é isso? Isso, na verdade a gente tem ciclos, né? A cada 6 meses a gente está buscando 5 empresas. Então a gente está no novo ciclo, no segundo ciclo, e estamos buscando 5 empresas aí. O próximo rodada de investimento vai ser em março, 15 de março. Entendi. E você é um dos caras que aceleram as startups? Você é um dos investidores? Qual é o seu envolvimento? Eu estou com dois bonés. Eu estou como diretor executivo da aceleradora, né? Então eu faço o papel aí de coordenar a parte de aceleração. O Bruno é o principal pessoa na aceleração em si, mas eu sou também um investidor. Na verdade, eu parti da ideia como investidor e aí que eu fui me envolvendo com o projeto. Então eu tenho dois bonés. Você não é o único investidor, né? Não, esse é um dos pontos interessantes do grupo, né? A gente montou um grupo com 50 investidores, visando justamente adquirir um grande capital intelectual para o projeto, né? Ou seja, a gente entende que o papel da aceleradora principal é o capital intelectual, não o capital financeiro. E aí a gente buscou um grupo muito forte de investidores para poder justamente trazer esse capital intelectual na forma de mentoria e na forma de networking. De onde são esses investidores e que tipo de investidores? São anjos, são gaúchos, são Não, a gente tem experientes, são novos? São como todo mundo, cada um está investindo pelo menos R$60 mil em risco. Né? Então todo mundo ali tem já uma boa experiência e um certo sucesso na carreira para poder ter esse tipo de investimento. Né? Se for separar assim, eles são compostos por empresários, né? Ou seja, donos de empresas, que estão no grupo De que setores? até com a visão... Oi? Setores? De quais setores? De telecom, de agência digital, de software, de empresa de rastreamento, tem setores os mais variados. Quase todos eles com algum vínculo em tecnologia. Tá? Mas alguns tradicionais também. Tem biotecnologia, tem setores, tem os mais diversos setores. Mas todos eles com um pé, né, com um viés em tecnologia. Pelo menos o interesse, né? Exatamente. E Da o grupo se formou, a gente não ideia? fez... perfeito. A ideia surgiu, era um grupo pequeno, eu e mais dois conhecidos, que tinham a ideia de investir em risco, né, em empresas startup. A gente acabou, depois de várias conversas e discussões, concluindo que valia a pena, havia espaço para fazer um projeto maior. Né? Aí que a gente montou a UOL. A UOL, ela é uma associação, sem fins lucrativos, que é suportada por um grupo de investidores. Mas ela tem o papel, além de dar o retorno para esses investidores, ela tem o papel de realmente fomentar o ecossistema de empreendedorismo inovativo. E ela tem o papel também de ser perene, né, nessa função. Enquanto que um grupo de investidores tem um período de investimento, aceleração e desinvestimento. Então, hoje a OL está estruturada como uma associação e os grupos de investidores estão numa sociedade anônima, numa empresa, numa SA. Eu ia perguntar se cada investidor daí decide em qual projeto quer investir pessoalmente ou investem como um veículo único. Sempre em conjunto. A empresa de investimento, sempre conjunto. Sempre Todo mundo é sócio de tudo, então. Todo mundo é sócio de tudo. Foi bem interessante o processo de decisão, porque como é que se decide investimento com 50 sócios? É um ponto interessante. Porque se por um lado o grupo grande ele é uma força pelo networking, pelo conhecimento, pela experiência que ele agrega, poderia ser uma fraqueza no momento de decisão. A gente conseguiu montar um processo decisório muito interessante, com base em discussão e votação com pesos e poderada, que funcionou muito bem. Tá? Então a gente teve o primeiro ciclo de investimento, que foi o primeiro All Day, que foi em 31 de agosto, foi um sábado inteiro. Na parte da manhã, os empreendedores se apresentavam para nós,
E na parte da tarde a gente tinha pequenas discussões, desculpa, ao meio-dia no almoço a gente já juntou, a gente já fez mesas de discussão, então a gente já deu uma maturada nas questões. E na parte da tarde a gente fez pequenas discussões sobre cada empresa e uma votação para cada empresa. No final se criou um ranking. Quantas e a partir desse ranking a empresas gente tomou a decisão. Tinham 9 empresas. 9 empresas. Tá. E a gente selecionou 3. As 9 já tinham sido analisadas previamente ou apareceram lá no dia primeiro contato? Não. É todo um trabalho de justamente esse é o principal trabalho, o principal processo da aceleradora é fazer essa triagem, né? Primeiro ela conseguir captar o máximo possível de projetos e depois trazer os melhores projetos para o All Day. A gente começou com uma base de 93 projetos, 93 empresas ou candidatos a empresas cadastradas no nosso banco de dados. A partir daí a gente faz o que a gente chama de screening, que é a primeira seleção, o corte daquelas empresas no primeira tomada de decisão. É feita só pela aceleradora. Das 93 caiu para 30 e poucas empresas, se não me engano 35. A partir daí a gente começa uma segunda fase, quando a gente começa com entrevistas pessoais com os empreendedores. Aí caiu para 22 empresas. Aí a gente convida os investidores, um investidor pelo menos, para fazer uma entrevista com o empreendedor. E aí a gente faz um SWOT para decidir quem vai realmente para o shortlist, para o dia D. Né? Aí a gente baixou para essas 10 empresas, sendo que uma acabou desistindo. Então a gente convidou 10 e uma não foi para o evento porque ela acabou sendo investida por uma outra empresa, por uma outra solução no meio do caminho. Olha. E essas startups estão sendo aceleradas no momento? Você está no ambiente de aceleração, é isso? Exatamente, eu estou no ambiente de aceleração. A empresa, o pessoal está aqui em volta. Estamos aqui no calor da coisa. Ah, é. E por acaso seria um coworking ou é uma sede própria? Cortou um pouquinho, mas a experiência é um coworking. Nós estamos usando um coworking por uma questão de facilidade de começar o processo. Então a gente está no nosso coworking, porque é prático, a gente consegue escalar se for necessário. Então a gente adotou esse modelo. Vocês estão chamando agora mais projetos que vão passar pelo mesmo filtro, mesma seleção. Até quando o pessoal tem para inscrever mesmo? A inscrição vai até o final do ano, até 31 de dezembro. Tá? A partir daí a gente começa o processo de seleção mais intensivo. O que a gente comenta sempre assim, pô, mas pegou de 90, tu só selecionou 3, ou vai selecionar só 5. É um filtro forte. Agora, o processo é muito interessante para os participantes. Então, mesmo quem não é selecionado, tem um aprendizado bem interessante. Ele consegue entender quais pontos que a gente não está gostando e aí ele vai poder ponderar se os pontos são relevantes para ele ou não. Então, ele acaba, sem custo, tendo uma consultoria e um teste forte da empresa dele, né, da ideia dele. Então, eu acho que assim, é bem relevante, bem interessante participar do processo. Acaba sendo conhecido também, dependendo, faz um relacionamento aí. Com certeza. Que perdura, né, com investidores mesmo não tendo sido escolhido no momento. Sim, e quem não é escolhido, desculpa, só para fechar, quem não é escolhido é candidato na próxima rodada, não há problema nenhum de se candidatar novamente. Né? Qual é o perfil de quem foi selecionado dessa vez? Em termos de projetos? De startups, quais projetos entraram? Tá, a gente selecionou 3 projetos. O primeiro deles é a Busca Acelerada, é um site, agregador de anúncios do setor automotivo. Então, ele varre 70 bases de dados, 70 sites que tem anúncios de carro ou autopeça e agrega tudo isso e aplica algoritmos de seleção de quais anúncios são mais pertinentes, são mais qualificados. Por exemplo, para dar uma referência, se o anúncio tem foto, ele ganha pontos. Se o anúncio está com um preço que faz sentido para aquele item, ele ganha pontos. Então ele consegue com isso criar um ranking de que anúncios estão mais
são qualificados. E isso aí gera a demanda para os sites e gera mais visitação. Então, o Busca Acelerada é um dos projetos. Já está rodando, é só tu entrar aí, tu pode sair, se quiser comprar um carro, entra ali, tu já vai conseguir as melhores ofertas. Tem até Estou vendo aqui que também tem... Oi? Tá. Eu entrei no site para ver as outras startups, mas ainda uma última pergunta. Esse pessoal do Busca Acelerada já tinha sido empreendedor antes? Ou são novatos? Qual é o perfil? Eles são novos, mas eles já tem um ano aí de estrada com o projeto. Tá, então eles já estavam com a empresa rodando, né, com o negócio rodando quando a gente acelerou eles. Mas é o primeiro projeto deles, de fato, como empresário. Tá? Beautiful. O segundo projeto, o Zoom Yard, Zoom Yard, né? Ele é um marketplace para serviços de fotografia. Então você vai ter várias comunidades, por exemplo, comunidades de fotógrafos esportivos, comunidade para fotógrafos de eventos, fotógrafos de casamentos. E se você quer fazer, é como funciona o conceito de integração via marketplace, né? Vai ter um ranking, um review de cada trabalho, você pode ver o portfólio do fotógrafo e você contrata o serviço que você quer ali pelo marketplace. Então, por exemplo... É compra planejada ou é uma compra que eu vou agendar, sei lá, para o meu evento no final do ano, ou é, por exemplo, cheguei em Porto Alegre, estou vendo aqui uma situação bacana, eu quero ver se tem algum fotógrafo aqui na área, uso o meu celular e faz uma busca georreferenciada. Não é instantâneo assim. Não, a ideia é assim, as comunidades vão ter pontos, né? Se tu está em Porto Alegre e tu quiser contratar um fotógrafo, a gente vai usar essa informação para buscar um fotógrafo da região, mas a ideia é que tu possa contratar o serviço. Então tem uma fase de tu cotar o preço, ele te dá a resposta, né? E aí tu vai ter. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que quero fazer um evento hoje à noite e me esqueci de pegar um fotógrafo. Você vai lá no site e vai encontrar um fotógrafo disponível para isso. Tá? Uhum. E esses aí também já estavam um tempo no ar, já? Não. Esse é uma fase pré-operacional. O site está recém entrando no ar. E, então esses são um pouquinho mais novos. Tá? O terceiro projeto, bem interessante também, é o Curupira. Ele é um projeto de sócio... ecológico, né, de preservação socioambiental. Socioambiental. Isso. Com foco, qual é o conceito? Eles arrendam ou compram terras degradadas pelo cultivo extensivo, monocultura, né? Nesse caso são terras tiradas pelo soja antes, e aí eles plantam árvores nativas e etiquetam elas eletronicamente, usam RFID, e fazem um geoposicionamento. E a partir daí tiram fotos dessas árvores periodicamente. E disponibilizam isso num site de relacionamento. Aí a gente tem dois caminhos. Um é o caminho B2B, uma empresa que queira fazer cancelamento de carbono, ou mesmo que não queira cancelar o carbono 100%, ele queira pelo menos ter uma atitude ecológica, uma atitude positiva nessa linha, pode comprar árvores e junto com o produto deles, por exemplo, entregar um produto de árvores. Então, você contrata um frete e ganha junto uma árvore. Você constrói uma casa e ganha junto um conjunto de árvores equivalente aos metros quadrados que aquela casa está consumindo. Coisas desse tipo. E tem o B2C também. Você quer dar para sua namorada, seu amigo, uma árvore, você compra lá e dá de presente, ele vai receber, vai ter a imagem dessa árvore para acompanhar o crescimento dela. Isso a namorada está enjoada de flores. Brasil ainda... A namorada está enjoada de flores, ganha uma árvore, então. Ganha uma árvore que não vai durar só uma semana. É bem esse conceito, né? Pode não fazer muito sentido ainda no Brasil, o B2C pelo menos, mas começa a fazer mais sentido quando pensar numa Alemanha,
numa Coreia, em outros países que tem esse sentido ecológico bem mais desenvolvido, e onde o Brasil é uma grife. Né? E O Brasil, vocês para querem isso, é uma vender grife. querem Sim, a vender para ideia estrangeiros? é vender fora do Brasil também. Tá? Ah, que Então, legal. esses são os 3 projetos que a gente está investindo. Tu vê, são bem ecléticos, né? Ou seja, todos eles têm internet em comum, mas não necessariamente são, principalmente Curupira, né? A tecnologia dele está mais na questão da biodiversidade, né? De entender que a árvore... faltou um ponto importante. A ideia desse é um ciclo completo. A ideia é que após 10 anos, as árvores escolhidas, elas tenham a necessidade de gerar recursos via extrativismo. Seja via uma resina que você possa extrair, seja via semente, folha, alguma coisa que não prejudique a árvore. Tá? Que não seja madeira, então. Que não seja o corte, exatamente. Ou seja, é uma coisa totalmente sustentável. Esse é o espírito. E o pessoal está começando, vocês ainda vão ter que investir em terras? Não, ele já tem avançado também. Esse eu acho que é a empresa que está mais avançada das 3. Ele já tem um conjunto de hectares arrendado por 20 anos no Mato Grosso. Já tem 3 mil árvores plantadas. E já tem, inclusive, né, então já está um pouquinho mais avançado. A ideia é só crescer com eles mesmo. É crescer e eventualmente achar modelos de negócios aí alternativos. Criar pacotes, né? Não existe muito espaço para tu criar coisas específicas para indústrias verticais, transportadora, shopping center, construção civil. Então existem diversas. E como o grupo nosso é muito forte, muita penetração nesses setores, facilita a gente ter essa interlocução. A inovação vai ser mais no sentido do que oferecer, como oferecer e empacotar isso mesmo, né? Mas Exatamente, ainda cabe então a inovação, né? Exatamente, de modelo de negócio, de formatação de modelo de negócio. Né? Entendi. Então dá para ver que tem uma variedade, já são 3 e vai... realmente tem um certo componente presencial ou físico nesses negócios, mas também tem um lado web aí, ou pelo menos uma modalidade inovadora de venda. Sim, interessante. Não tem nada que pareça o uso da web como um fim, né? Sempre para algo além sempre disso. tem Um carro, uma tem árvore, uma foto. Exato. Exatamente. A árvore, a internet é mais um meio, né? Ela não é o fim. Todos eles eram de Porto Alegre ou ao menos aí da região? Não. Um é de Porto Alegre, o Busca Acelerada, o Curupira é de Joinville e o Zumia dos fotógrafos é aí de São Paulo. Uau! E tiveram que se mudar para Porto Alegre? Eles vêm periodicamente, a gente não obriga a estar em full time aqui. Tá? Eles vêm periodicamente, a gente acompanha, né, com reuniões, então a gente consegue trabalhar bastante remoto. Mas eles vêm periodicamente, existe, né, rotinas de workshop estão presentes. Você está se dedicando só a isso hoje ou está fazendo mais coisas também? Não, hoje a minha dedicação total é o UOL. Estamos focados aqui. Já dá bastante trabalho. Você antes estava na Neogrid? Neogrid. Eu era o CEO da Neogrid. A Neogrid vocês conhecem, é uma empresa de gestão de supply chain. Então ela faz a integração aí do varejo e indústria. E ela, na verdade, a Neogrid comprou a empresa que eu havia fundado lá em 2000, que era a Mercador.com. Foi um dos fundadores, não foi um fundador, né, mas foi um fundador do Mercador.com. Também era uma empresa de supply chain, de gestão de supply chain, integração da cadeia de suprimentos. E atingiu a liderança aí no mercado brasileiro, e aí a Neogrid comprou a gente. Então você já passou um pouco aí por essa coisa de fazer a empresa crescer e estrategicamente investimentos e tal. Na verdade sim, eu comecei antes ainda, né, eu montei um provedor aqui de internet em Porto Alegre, a Vanet,
não tinha experiência nenhuma de empreendedor naquela época, eu era engenheiro mesmo, e fui convidado por um investidor para montar o provedor. Foi bastante duro no início, por falta de experiência, né? E não tinha um acelerador que pudesse dar os conselhos aí básicos, e então a gente teve um trabalho adicional, mas acabou dando certo, no final foi positivo, mas poderia ter sido muito mais fácil, né? Muito mais fácil se tivesse um processo via aceleradora, com certeza. Isso foi ainda nos anos 90? 96, 96. Você é engenheiro eletrônico, elétrico? Isso, engenheiro eletrônico. Uhum. Legal. Eu me lembro quando Oi. Só um comentário, só que o dia que eu pedi demissão, eu trabalhava numa empresa de telecom aqui, a Digitel, pedi demissão numa sexta-feira, no fim da semana, a RBS, que tu conhece bem a força que tem, anunciou que ia montar o ZAS, o provedor de acesso aqui em Porto Alegre. Eu, uau, que bobagem que eu fiz. Mas não tinha pedido demissão, não tinha muito como voltar atrás, fui em frente, né? Se eu soubesse, então, provavelmente com os detalhes da coisa, provavelmente se eu soubesse desse fato antes de tomar a decisão, talvez eu não tivesse tomado a decisão, né? Porque realmente concorrer com a RBS não parecia ser uma boa ideia na época. Olha, deveria ter sido uma decisão difícil se você soubesse, né? Exatamente, teria sido muito difícil. Então tem talvez... vezes que a ignorância é bom. Significa que quando vocês estão avaliando o empreendedor hoje, tem uma certa tolerância ao fato de o cara não saber tudo, né? Ah, com certeza, né? Ninguém consegue ter domínio de todo. Isso é um ponto importante para o empreendedor saber, né? Tem uma hora que ele tem que tomar o risco, né? Você não consegue ter todas as condições de contorno definidas, então tem uma hora que ele tem que tomar risco. Não adianta. E esse é um fator importante na nossa decisão também na hora de selecionar um empreendedor. Por exemplo, teve uma empresa que se apresentou, foi o último dia, estavam muito bem, um grupo, dois caras muito bons, mas a gente fez uma pergunta muito simples. Eles trabalhavam numa consultoria já. E aí a gente perguntou, quem de vocês vai se dedicar full-time ao projeto? Aí a resposta, não, a gente vai dedicar part-time, conforme o projeto comece a andar bem, a gente vai ficar full-time. Perdeu, ali eles perderam a chance de ser investido, porque tu tem que ter comprometimento total com o projeto, né? É a história de destruir as pontes, né? Se tu deixar a tua ponte intacta, na primeira dificuldade tu vai recuar. Então, vem um pouco disso aí, ou seja, o cara tem que saber que depois que ele se decidiu, ele tem que passar e ir embora, não dá pra ficar pensando. E se você der esse feedback pro cara, daí o cara falar, tem razão, então vou ficar full time. Ele soube disso depois, no fundo ele não foi selecionado, e ele soube o motivo de que ele não foi selecionado. Então agora ele tem tempo de pensar um pouquinho, a resposta da boca fora só não vale, né? Tem que ver se vai praticar isso, aí tem chance de ser candidato aí no próximo ciclo. Então, tudo acaba sendo aprendizado para todo o pessoal aí, né? Entendi. Enquanto isso, ficam usando aí Business Model Canvas, fazendo o que? Customer Development, MVP, rola todo esse vocabulário novo aí? Rola esse vocabulário, tem muito a ver com o modelo de negócio, às vezes as coisas são mais simples, às vezes precisa até um pouco de mão de obra mesmo, a gente apoia um pouco, né, no trabalho de marketing, principalmente onde tem mais carência, e a gente tem... Dentro do grupo, a gente tem duas agências digitais, dentro do grupo de investidores, a gente tem duas agências digitais bem fortes, bem boas, né? Elas colaboram? Elas colaboram, né? Então, essa troca aí de... Não que tenha que põe a mão na massa tudo, né? Mas consegue dar dicas muito importantes e facilita bastante o trabalho do pessoal. Bom, e colabora com um espírito melhor possível, né? Eles são sócios do projeto, então estão com todo o interesse de que o projeto saia da melhor forma possível. Eles não são um fornecedor querendo vender alguma coisa, né?
e sim os caras estão interessados em passar o que, que é realmente o essencial e o que faz a diferença. Entendi.